Fala galera, Paulo aqui mais uma vez, programa Head Coach, primeiramente falando dos nossos patrocinadores, Kings e Suplementos Naturais, delivery de produtos em geral, façam seus pedidos pelo Instagram, digam que viram aqui no canal, Colina Empório Express, vinhos, queijos, Get Nutrition, Gabriel Alves nutricionista, faixa preta de jiu-jitsu, dá um alô nele lá, moleque bom, vai dar uma moral também. Hoje, galera, vou falar aqui um pouco também sobre o nosso negócio, headcoachstore.com. A gente está com um cupom aí de desconto, são 100 cupons disponíveis aí para quem vê no canal e acessar o site. Dá uma acessada lá, tem muita coisa legal. Nosso convidado de hoje é campeão mundial de jiu-jitsu, um cara muito conhecido de todos aí que acompanham os podcasts, que acompanham as redes em geral. Um cara que tem uma opinião, personalidade muito forte. E hoje veio para somar aqui com o nosso projeto. Rodrigo Comprido, seja muito bem-vindo, irmão. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite e vamos trocar uma ideia. Então, irmão, uma bomba nuclear aqui hoje. Vamos trocar essa ideia aí. Cara, para começar, tu veio de uma origem ali, de uma fase de transição que, você pegou uma época, né, que você ainda tinha vários nomes de uma geração anterior e uma geração que estava chegando. E é uma geração que se tornou lendária, né? Todos esses grandes nomes que você enfrentou, muitos ainda hoje são renomados, lendários aí dentro desse meio. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi, na tua opinião, em relação aos dias de hoje, que as pessoas talvez não se perpetuem, às vezes caem no esquecimento um pouco mais rápido. Uns sim, outros não, mas como é que tu vê isso aí em relação àqueles nomes daquela época? Cara, então, a gente tem, na verdade, essa nostalgia de achar que no nosso tempo os caras eram mais emblemáticos do que dos tempos atuais. Eu acho que, assim, eu tive a oportunidade de encontrar várias gerações, né, dentro do tatame, de admirar à distância o Rickson, que eu nunca vi lutar pessoalmente, vi vídeo e tal. Depois vim a conhecer, tenho foto com o Rickson de faixa azul e tal. E aí, ver o Murilo, Amauri, Libório, Zé Mário e ter tido a oportunidade de lutar com o Zé Mário, de lutar com o Murilão, entendeu? E de estar presente na construção de várias outras pessoas que eram da minha época, como o Roleta, Nino, que era um pouquinho mais antigo que eu, mas que eram da minha época, e as pessoas que vieram depois, Pé de Pano, Roger, Xande, Saulo, que era antes. Então, cara, eu tive a oportunidade de dividir o tatame com muita gente, mas também depois tem um monte de outras pessoas que eu não dividi o tatame como atleta, como o Rômulo, por exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de lutar com o Rômulo. A gente já treinou, o cara é meu camarada, mas o Barral nunca lutei. Bochecha, entendeu? Leandro Lô era, cara, um fenômeno. Eu não tive nem a oportunidade de treinar com ele. A gente algumas vezes quase teve para treinar. Então, um cara que fez miséria no jiu-jitsu, que mostrou um jogo pra frente, sabe? Um cara que impactou muito o nosso esporte. Eu acho que dentro assim, desse contexto que eu te perguntei, talvez ele seja uma dessas exceções de um cara que se tornou lendário, né? Ele já tinha se tornado antes da fatalidade e agora, mais do que nunca, ele vai ser sempre lembrado. Acho que a fatalidade ali é o menos importante. Realmente pelo que ele fazia dentro do tatame. Já antes ele já estava consagrado. A forma dele de lutar, né, que era interessante, que é essencial que existam formas diferentes de lutar. A forma do Leandro lutar é muito diferente da minha forma de lutar. Sim. Eu sou muito mais metódico, muito mais cauteloso, estudo muito mais. O Leandro, ele chegava pra sair na porrada, né? Então você tem que ter todos, não dá pra você só ter um tipo de lutador, só o cara que sai na porrada, não vai ser legal. Vai chegar uma hora que cansa, você tem que ter o cara que sai na porrada, o cara que é estratégico, o cara que puxa pra guarda, o cara que dá queda, o cara que se defende, o cara que ataca. Você tem que ter várias personalidades diferentes também para tornar o esporte interessante. Graças a Deus que hoje a gente tem... O esporte cresceu, a internet existe, né? E muito pela internet
as pessoas podem viver de jiu-jitsu de uma forma muito mais... Podem viver de lutar jiu-jitsu, que na minha época não dava. Sim. Na minha época você tinha que dar aula e lutar jiu-jitsu. Na época anterior, os caras nunca ganharam a maior premiação que o cara ganhou foi uma sacola com camiseta. Entendeu? Na geração antes da minha. Na minha geração eu já ganhei alguns prêmios que não eram suficientes para te sustentar, mas hoje tem várias pessoas que vivem com a premiação que eles recebem, que é ótimo, fantástico. Nesse aspecto, a gente sabe que a gente está numa crescente aí de possibilidades de desenvolvimento para que as pessoas possam viver de competições, de premiações, né? Não só de patrocínio, que às vezes as pessoas atrelam muito a patrocínio, sendo que as pessoas também não consomem os produtos de luta, digo, desde materiais, kimono, vestuário, mas também material pay-per-view de lutas casadas, né? Os eventos que hoje fazem transmissão. E até mesmo aqui no Brasil, a cultura de não querer pagar academia. Todo mundo quer ser aquele cara que não paga academia, né? Quer ser aquele cara beneficiado porque é amigo, porque é parceiro, enfim. As pessoas precisam entender que isso faz parte do processo. Hoje tem muita gente que vive, pessoal que faz fotografia, vídeo, né? Tem toda uma gama de engrenagem que são pessoas que fazem o jiu-jitsu progredir e ao mesmo tempo precisam vivenciar esse ganho também para que possam continuar fazendo seus trabalhos. E até ia te perguntar isso, em algumas das lutas que eu parei para relembrar suas aqui da época, né, eu vi que você estava lá com o patrocínio do Vasco lá, como é que foi isso aí na época? Então, o lance do Vasco foi uma época que o Vasco estava preparando uma equipe olímpica, então ele trouxe vários atletas de fora do Rio de Janeiro para treinarem aqui. Eu treinava muito com o pessoal do judô nessa época. Alguns amigos nossos foram para a Olimpíada, né, dos caras do judô. Foi na época que eu comecei a fazer preparação física. Quer dizer, eu já fazia, mas o meu preparador físico, Marquinho Albuquerque, era o mesmo preparador físico do Vasco. Ele era preparador físico do Sion, que né, o Ney era responsável pelo Vasco. Ney Wilson, que foi presidente da Federação de Judô, acho que não é mais. Então eu treinava com a equipe do Vasco de judô. Preparação física todos os dias. Eu sempre tive amigos do judô, eu treinava na BB Lagoa, professor João Macarneiro, que é meu professor de judô. E muitos dos meus melhores amigos eram judocas da BB. Léo Leite, Gabriel Cardoso, Marcelo Aragão, Ângelo. Então era uma galera... Era uma interação que foi muito benéfica para mim. Eu sempre fui um cara que gostei de lutar em pé e eu tive esse suporte do judô. Comecei a fazer preparação física com um preparador físico do judô, né, o Marquinho, que é o mentor do Ítalo Vilardo, que é meu preparador físico hoje em dia. Eu tenho contato com o Marquinho, mas hoje o Ítalo, pela equipe, pela proximidade, ele faz o meu treino físico e faz o treino físico do meu filho, que treina jiu-jitsu e tudo, mas que joga futebol americano. Então, o Ítalo faz esse trabalho físico de futebol americano pro meu filho também. Eu vi com o Zé Mário, vi com o Roleta, mas eu vi com Margarida, vi com o Bernardo Faria. E eu vi que na parte em pé você tinha ali, tanto para atacar quanto para se defender, você tinha um desempenho ali bem veloz e com centro de equilíbrio bom, né? Você conseguia... Quando estava, por exemplo, você derrubava, você caía muito bem posicionado por cima e dificilmente você estava sendo quedado, né? Você conseguia se espalhar bem para não cair. Era uma dúvida que eu tinha. Em qual circunstância era dado o teu treinamento de luta em pé, né? Eu não sabia dessa parte específica aí do judô que você esclareceu. A parte do Vasco, eu lembro que algumas outras pessoas tiveram. O Márcio Feitosa, que era meu professor. Então o Vasco, me perdi. A Mauri Bittetti, se eu não me engano. O Vitor Belfort também. Murilo teve. Murilo também, verdade. Cara, tinha uma galera. É porque o Bebel era o responsável. Acho que foi ele que arrumou esse patrocínio. Ele era o responsável, pelo patrocínio do jiu-jitsu. Tinham vários nichos diferentes. Tinha do judô, do jiu-jitsu. Então, na época, eu arrumei o patrocínio da prefeitura, eu tinha um patrocinador de uma distribuidora, um amigo do meu pai que me ajudava, né? O Luiz Antônio da Capital Service. Ele me botou... Conheci o pessoal da prefeitura, foi me ajudando ali. Ao mesmo tempo, um outro parceiro de treino
O Pinduca trabalhava no Bank... Nationals Bank. Como é que era o nome do banco, cara? Acho que Tinha era um National banco. Bank. Nationals Bank, é. Acho que era isso. Pode ser. Ele trabalhava no banco e ele tinha um contato e botou junto e eu acabei sendo contratado pelo Vasco e pela Prefeitura do Rio. Por uma época que nem tinha tantas coisas assim de apoio, né? Então, nessa época tinha, porque o Zé Moraes era secretário de esporte, faixa preta de jiu-jitsu, o filho dele era faixa preta de jiu-jitsu. Todos os campeonatos eram aqui no Yacht Club, o Zé era Comodoro. E quando ele se tornou secretário de esportes, ele abriu as portas não só para o jiu-jitsu, mas para várias modalidades. Então, várias modalidades tinham patrocínio por causa da Prefeitura do Rio. E nessa onda, estavam se preparando para a Olimpíada, o Vasco entra no sonho olímpico, né? Encara o sonho olímpico e traz um monte de gente de vários esportes. Judô, taekwondo, boxe. Tudo que era olímpico. Taekwondo acho que não, porque não era olímpico. Aí eu no jiu-jitsu... Taekwondo chegou a ser sim, porque eu treinava também taekwondo e eu treinei também. Tinha um amigo que estava treinando no Vasco em determinado momento ali. E foi bom, mas não era um projeto... Assim, o da cidade do Rio, quando muda o secretário. O secretário, quando muda o prefeito, tudo muda, né? Então a gente já sabia que ali... Nunca mais teve nada igual, né? Não, nem perto. O Vasco, realmente existia um interesse para aquela Olimpíada, para aquele ciclo olímpico, e que se desfez. Assim, passou a Olimpíada, tudo se desfez. Eu tive amigos do judô que ficaram numa situação ruim, porque os caras mudaram para o Rio de Janeiro e, de repente, cancelaram, né? Os caras estavam fazendo a vida deles aqui. Agora, essa época foi fantástica para mim, porque eu conheci um monte de gente do judô muito boa. Fiz amizade com um monte de luta. Eu já tinha meus amigos, né, da ABB. Aí fiquei amigo da galera do Sion e fiquei amigo do pessoal que veio de fora, né? Uma galera de São Paulo, porra, Vanichi, Tânia Ferreira, Marcel já era meu amigo, o Sebastian Pereira, cara, que é um dos melhores judocas que a gente teve e que infelizmente não conquistou uma medalha olímpica. Mas no ano da Olimpíada, que acho que foi a Olimpíada da Austrália, ele tinha ganhado de todo mundo que estava no pódio. Mas ele perdeu a seletiva pro Thiago Camilo, que foi o campeão olímpico. Então, eu tive, né, a oportunidade de treinar com todo mundo, assim, com essa galera toda. Foi uma interação muito legal. E eu acho que no jiu-jitsu, né, qualquer coisa que você faz, qualquer modalidade, você tem que saber tudo. Você não precisa ser perfeito em tudo, mas você tem que conhecer tudo. Então, eu sabia lutar em pé, eu sabia lutar fazendo guarda, sabia lutar passando guarda, sabia me defender de ataque lateral, sabia atacar, ataque lateral, sabia montar. Então, sempre achei que era importante não ter uma situação no jiu-jitsu em que eu entrasse em pânico. Eu falei assim, cara, isso aqui eu não sei. Você se colocava em todas as posições ali para se testar, né? Até porque não dá para você escolher onde você vai lutar toda vez. E a gente tenta. Né? A gente estava conversando aqui mais cedo que a gente gosta de história antiga. Qualquer bom general faz de tudo para escolher o seu campo de batalha. Exatamente. Mas às vezes não dá. Então, o Júlio César, que foi um dos melhores generais de todos os tempos, ele sempre foi... Uma das coisas que ele fazia melhor era escolher o campo de batalha. Na batalha mais importante contra o Pompeu, ele não conseguiu escolher o campo de batalha. Teoricamente, ele ia perder, estava num lugar pior, com uma tropa inferior, numericamente inferior, e se tornou o líder de Roma nessa batalha. E tu tá falando dessa questão toda do apoio da prefeitura, e eu tenho uma dúvida pessoal minha. Naquele grande evento da Arena em Copacabana, né? Em que aconteceu ali o Royce e o Valide, também aconteceram outras lutas que eu nunca vou esquecer. Uma foi entre o Daniel Moraes, sobrinho do Zé Moraes, com o Pedro Brandão, que na época era lá morava na minha rua, eu conhecia desde garoto, hoje não está mais entre nós. E também o ator Alexandre Frota contra o André Segatti, né? E assim, eu lembro que quando a luta final lá do Royce com o Valide acabou, o silêncio reinou do lado de cá, onde nós estávamos, né? A gente foi com uma caravana muito grande, assim, eram mais de 20 carros da gente lá. E assim, era um silêncio estarrecedor.
E do outro lado, um carnaval lá, Aliança não, Nova Carson. União, Carson. E eu queria saber isso, porque eu nunca tive uma oportunidade de perguntar pra alguém onde a Aliança estava no meio disso tudo ali, em relação ao lado, assim, de escolher torcida. Eu acho que não tinha lado de torcida. Aquela foi a época que começou a ser tolerável você ter amigos de Aham. outra agremiação. Até ali, até um pouco antes ali, os caras não se falavam, não tinha, era ódio absoluto. Esse foi o período que isso foi se tornando mais flexível e eu tinha meus melhores amigos de infância, metade deles foram pro Bolão, metade deles foram pro Jacaré. Então a gente tinha o Marcelo Cazuza, que dá aula comigo hoje em Chicago, meu amigo desde que eu tenho 9 anos de idade, eu só fui treinar com ele quando eu já tinha me aposentado do adulto. Porque você não treinava com caras. A gente era amigo antes do jiu-jitsu. A gente nunca treinou. Nunca. Uma vez a gente brincou lá num colchão na casa do meu time, mas assim, tudo meio... Sim, A gente sim. ficava meio até acanhado. Eu, particularmente, não luto com amigo em hipótese nenhuma. Com companheiro de equipe, não luto em hipótese nenhuma. De verdade, né? Tem algumas lutas que eu fiz porque sou obrigado a fazer. Mas não luto em hipótese nenhuma. Tive que lutar uma vez com um amigo meu, que era do Bolão, que era meu amigo de infância, o Fábio Brandão, que hoje é juiz federal. Foi uma das situações, uma das lutas mais desconfortáveis que eu tive na minha vida, porque assim, a gente era muito amigo e era tão importante assim você ganhar naquela época, a gente tinha, sabe, a gente era tão Aquele apego, focado né? nisso, e ao mesmo tempo a gente tinha tanto respeito e amizade pelo outro. Eu acabei ganhando essa luta, mas eu até, às vezes, eu fico um pouco acanhado de ter ganhado essa luta, porque eu acho que eu fiz um pouquinho mais, eu queria mais ganhar, eu já estava mais nessa... Tava mais competitivo, né? Não é nem de competitividade, porque a gente fez uma luta bem acanhada mesmo, mas eu acho que no último segundo, sei lá, não lembro exatamente quem foi, mas em algum momento eu fiz um ponto. Eu acho que talvez eu já tivesse mais definido que eu queria ser profissional de jiu-jitsu e ele, na época, já era advogado, já estava se encaminhando para outro lugar. Não sei se foi por isso. Até conversei com ele essa parada outro dia. Mas eu não gosto. Hoje em dia as coisas são bem diferentes, entendeu? Eu sempre Já respeitei a aceitava, né? Os caras hierarquia. saem na porrada numa competição, mas fora são amigos. E nego treina junto antes de Também. lutar, cara. Hoje em dia, entendeu? Então, cara, pô, bom pra eles lá, assim. Pra mim não dá, entendeu? Mas Tem ali, amigo- então, na arena ali, vocês ficaram ali imparciais ali em cima do muro. Cara, cada um tinha eu tinha uma análise pessoal que era que aquela regra facilita pro Royce. Porque o Valide não era um cara finalizador. O Valide era um cara casca grossa, que se impunha, que tinha um jogo muito difícil. Era muito difícil fazer ponto no Valide, fazer as coisas no Valide. Era um cara muito aguerrido. Tanto é que ele era um dos caras mais famosos da época. E o Royce já era campeão do UFC, era um cara que tinha um jogo teoricamente mais solto e que nas regras de finalização só valia finalização naquela luta. Teoricamente, o Royce ia ter a oportunidade. Ele E ganhou o teve, tempo, né? O que eles sempre dizem, dá o tempo, né? né? Ele foi assim... Ninguém achou que a luta ia acabar tão rápido e a grande maioria das pessoas achou que, no caso de finalização, a finalização viria do Royce. Né? A não ser que o Royce cansasse muito e o Valide chegasse numa posição muito boa. Mas, assim... Era isso, a galera do Carson foi ao delírio. Foi. O negócio veio a abaixo galera da lá. Gracie Maitá realmente ficou, deprê, assim, nego achava que... A gente tava ali, Gracie Barra ali no canto, junto, ao lado do Gracie Maitá. Silêncio total. Todo mundo com a cara... Assim como uma outra situação... Sabe qual foi a sensação? Aquela questão do Brasil que perdeu pro Uruguai nos anos 50. Esqueci o nome que se deu a esse episódio aí. Foi mais ou menos isso. Não, sabe onde teve também? Uma que eu tava presente, que foi foda, essa eu fiquei calado, foi quando o Amaury perdeu do Mestre Hulk. Porque foi feito um evento no Maracanãzinho, de uma seletiva, o campeão teoricamente lutaria com o Rickson. Pra gente era certo que o Amaury ia ganhar. E cara, porra, o Amaury apanhou
muito naquela luta, assim, e às vezes, e aí, às vezes eu respeito mais o cara que... Tem situações que eu respeito mais o cara que perde, não do que o cara que ganha, mas o cara que perde ganha muito respeito. Foi essa a situação do Amaury, que ele tomou uma saraivada de soco, a cabeça dele, ele tava apagado, a cabeça dele batia no chão e voltava na mão do cara, o cara deu, não lembro, 13 ou 17 socos nele, limpos, ele apagado no chão, e dali ele levanta no reflexo e cai, levanta e cai, levanta e cai, nego tentando segurar ele, e você vê que o instinto do cara é um instinto de lutador mesmo. E lembro também uma luta do Roger, que ele perdeu pro... Não sei se foi o Tim Kennedy. Cara, que ele caiu em umas posições ruins, ele tomou um monte de bordoada. Porque assim, leão ganhando é fácil, né? Agora, quando tá Suportar, apanhando, né? você levar uns catiripapo bom mesmo e continuar ali, continuar lutando, assim. Eu sei que ele não gosta dessa luta, mas eu sempre respeitei o Roger, um cara excelente de jiu-jitsu, mas naquela derrota ele mostrou muito coração. Isso é importantíssimo. Inclusive, é uma das coisas que eu queria te perguntar agora, que é uma coisa que a gente até postou hoje no nosso Instagram, que foi a fala do Ítalo sobre a tua luta lá, onde você acabou se consagrando campeão. E aquilo mostra um mindset muito importante de duas vertentes ali da questão competitiva, que é, por um lado, o atleta demonstrando a vontade, né, todo o querer ali na sua excelência, e de outro lado, o corpo de técnicos ali tendo a sensibilidade de entender qual seria a melhor pessoa para receber a vaga, né? E naquele caso ali você deu essa demonstração, teve a chance de representar a sua equipe e acabou conseguindo fazer a luta, venceu, né? Venceu por finalização, se sagrou campeão, deu o título para sua equipe. Eu queria que você tocasse nesse ponto, principalmente sobre esse aspecto da mentalidade ali do vencedor, do atleta. Então, cara, naquele momento, eu ainda era um mais aluno do que professor, né? E eu acho que os meus professores realmente tiveram a sensibilidade de perceber, porque eu tinha lutado, naquela época, o absoluto era depois do peso, e todo mundo podia se inscrever. Então, eu tinha lutado com o Matias de São Paulo, tinha ganhado. E tinha perdido do Paulão numa luta horrível, né? Paulão duro pra caramba. Acabou que o Paulão fechou a categoria com o Murilo nesse ano. Mas eu tava muito bem treinado, eu tava com muita vontade de lutar. E eu comecei, no momento que a minha luta acabou, eu já colei nos caras da minha equipe e comecei, eu quero lutar. Se tiver espaço, eu luto. Se tiver, eu luto. Eu quero. E quem tomava a decisão se ligou que, assim, o cara que tá nessa pilha de lutar tem que lutar. Não adianta você ter um cara bam que não tá afim de lutar e você jogar ele ali. Não é sempre que vai dar certo. Mas um cara que tá ali afim de dar o sangue, e eu tava afim de dar o sangue. Quando eu entrei para aquela final, né? A semifinal, porque eu fiz a semifinal e a final com os finalistas do ano anterior, que eram o Zé Mário e o Roleta. Então, cara, eu vim embalado depois de ganhar do Zé, sabe, com aquele sentimento de que eu pertencia ali. Eu já tinha sido campeão mundial outras vezes, já era um atleta bem sucedido, assim, mas eu consegui me recompor da derrota pro Paulão, que é sempre duro você perder, né? No seu primeiro campeonato mundial, que, assim, cara, ganhar o primeiro campeonato mundial não é... Tem muita gente muito boa que não ganhou, né? A primeira perde, depois que vai adquirindo uma casca ali para poder... Depois você vai engrenando e acaba, eventualmente, ganhando. Eu tive essa oportunidade de ganhar o meu primeiro campeonato mundial, porque, cara, eu me motivei de uma forma, e na final, essa sensação de que a minha equipe estava comigo, estava me dando suporte, que eles acreditavam em mim. Eu era o azarão, obviamente, naquela luta. Tinha que ser o azarão. O Roleta estava muito mais estabelecido do que eu, já era faixa preta há muito mais tempo, já era campeão mundial, já era finalista do absoluto. Já tinha sido finalista do absoluto no ano anterior. Então não tinha como eu ser o favorito. Mas isso também não me incomodou.
quando eu conversei com o meu professor, com o Fernando Gorgel, na época, o Magrão, a gente falou em fazer o ataque da chave de pé. Ele só me pediu que eu não fizesse o ataque se não fosse para pegar, né? Se não fosse uma situação que eu tivesse na minha cabeça uma chance muito boa de finalizar. E a gente estava combinado de puxar para a guarda junto e eu começar com uma vantagem. A luta do Roleta foi muito desgastante com o Minotauro na semifinal. Então eu já achei que isso me daria uma certa vantagem, porque ele não ia conseguir imprimir um ritmo forte desde o começo, né? Ali, o mais técnico era ele, não era eu. Então me favoreceria ali. Acabou que as estrelas se alinharam, né? E eu acabei conseguindo finalizar e dar o título, como você falou, dar o título para mim. Você citou um fato aí que foi a luta desgastante na chave ali, né? Na luta anterior. E eu assisti essa luta ontem também. E realmente, assim, eu vi que o Roleta fez força ali, às vezes. Teve uma hora que ele saiu debaixo do Minotauro, na garra, na vontade do... Eu falei, meu Deus do céu, como é que ele levantou o Minotauro nesse momento? Porque, tipo assim, um cara pesadíssimo, que sabe pesar o corpo, e ele fez um negócio ali que eu falei, porra, meu irmão, ali deve ter tido uma suga de energia monstruosa. Claro, pros dois, né? Pros dois. Eu encontrei, a gente foi jantar depois na churrascaria, eu encontrei o Minotauro. O Minotauro tava sentado lá com o Osvaldo, no canto. Aí eu vim, e eu não bebo muito, mas esse dia eu já tava né, comemorei, fiquei doidão, tomei um monte de tequila na churrascaria e fui falar com ele. Minotauro, muito obrigado, sem você não tinha ganhado, não sei o quê. Participou indiretamente, né? Claro, porque... Diretamente. Se não tivesse sido uma luta tão dura... Porque é isso, o jiu-jitsu, cara, eu tava dando aula hoje, eu tava falando isso. O jiu-jitsu não é só você ser o melhor que o cara, não é só você estar mais bem preparado que o cara, é muita coisa mental, é uma luta longa, são 10 minutos cada rodada, então você tem que estar muito bem mentalmente, e se você está bem mentalmente, mesmo que você não seja o melhor, você consegue se impor. Se você consegue quebrar o teu oponente mentalmente, se você passa informação para ele, se do jeito que você se move, você está dizendo para ele, você não consegue me raspar, você não consegue passar minha guarda. Impossível você me finalizar, sabe? Quando você ataca, também, você bota o cara em 3 finalizações, ele escapa das 3, você fala assim, caraca, o que tá acontecendo? Não tô conseguindo. Fica frustrado. Você começa a ficar frustrado. Ou se você tem um cara que é muito bom de guarda-aranha, tu começa a estourar a pegada do cara, o cara fala assim, que isso? O que tá acontecendo aqui? Como o cara tá estourando a minha pegada? Então tem situações, né? Você chega numa posição boa, você tem que aproveitar a posição boa. É escolher o terreno de batalha. Sendo que era a estratégia do César. Escolhe ali, irmão. Mas tem um detalhe nisso tudo, que é o seguinte. A tua luta com o Zé Mário também foi dura pra caramba. Foi. Como eu tava te falando até antes, o teu desempenho do judô ali, você usou bastante ele, porque o Zé Mário é um cara muito explosivo, muito forte. Tu até cita aí em outros lugares por onde você passou a questão do grito que ele deu. Da forma como você fala no grito, parece que foi um negócio que demorou, mas foi um negócio muito rápido. A luta foi dinâmica. Então, mas o que acontece? Quando você tá bem treinado, as coisas acontecem mais devagar. Parece que, sabe, o Flash. Você vê ali quando eles fazem o Flash correndo rapidão e, na verdade, bota ele meio... Inclusive, nessa hora você deu uma queda nele, né? Na hora do grito dele, logo em seguida você foi pra cima e deu uma... Não sei se foi uma hora que eu dei... Foi pra fora da área. Que eu dei um passo-pé assim. Mas, assim... Cara, o cara realmente me assustou e nesse meio do caminho o teu raciocínio fica muito mais rápido. Eu falei assim, caralho, esse cara é brabo mesmo. Aí eu falei assim, não, bicho, mas volta lá que não... Agora não é a hora de achar isso não, vamos voltar e vamos lutar. Pô, e era um monstro, né? Era um monstro, uma pessoa que eu admirava, um lutador que eu admirava, né? Tem essa coisa sempre... também, né? Daquele cara que era assim, era meio que um ídolo antes. Sempre é. E assim, é fantástico quando isso acontece, de você poder lutar com uma pessoa que você admira. Mas normalmente você respeita mais o cara. Teve uma hora lá que ele quase te raspou, que você cruzou a perna e deslizou, assim, que... Pô, eu falei, caraca, nessa hora deve ter dado uma frustrada nele, né? Porque ele já tava fazendo muita força. Você vê, o grito foi
foi ele se motivando. Ele gritou porque ele tava fazendo tudo que ele podia e eu tava... A luta foi uma vantagem, ou 0-0, se eu não me engano. Foi decisão do... Eu acho que foi uma vantagem. Mas eu, na minha opinião, tava ganhando a luta desde o começo. O meu volume tava melhor. Né? Na decisão eu tava ganhando desde o começo. E é óbvio que o Zé tinha essa consciência e ele tava tentando se motivar, entendeu? Ele quase conseguiu. Você tava mais combativo o tempo inteiro. Ele quase conseguiu. Na hora que ele deu aquele grito, se eu não tivesse tido esse estalo, eu não teria voltado pra luta. E aí, se eu começo a andar pra trás, ele ia crescer muito pra cima de mim. E uma das conclusões aí do fechamento dessa competição, que foi até uma coisa que eu organizei aqui pra te perguntar, foi o seguinte, porque veio a questão da chave de pé, que era aquela coisa altamente criticada, né? Aquela coisa do preconceito, né? Do suburbano, e a partir dali revolucionou no sentido de tornar-se uma coisa mais usual dentro das competições, né? Qual a tua opinião sobre isso? Não, cara, assim, a chave de pé sempre existiu no jiu-jitsu, tá? Existia uma época que a gente considerava a chave de pé um golpe inferior, né? Eu até acho que no começo eu tinha essa visão, mas depois, né, no meu desenvolvimento como atleta, eu entendi que o importante não era ser bonito, era ser eficiente. Essa é até um pouco da minha crítica ao jiu-jitsu de hoje, que é um jiu-jitsu muito eficiente. Tecnicamente, o jiu-jitsu evoluiu muito do tempo que eu competi em alto nível. O jiu-jitsu evoluiu muito. Mas o peso da beleza, da plasticidade do movimento também aumentou. Então, às vezes, o cara pode fazer um movimento, pode chegar em determinada posição com 2 movimentos e não ser tão bonito, ou com 5 movimentos e fazer um negócio bonito. E o cara vai pro 5. Eu não, irmão, eu quero fazer em 1,5. Até porque isso depende de maior gasto energético. Exato, tem várias o cara coisas. tem que estar mais bem condicionado. Você citou em alguns dos momentos ali que mais recentemente, em algumas lutas, você não se preparou tanto, né? Tem o peso da idade que chega. E se na época de garoto, né, você já não tinha um jogo como os de hoje, não vai ser agora que você vai adotar isso aí. Não, e não tem que ter. Você tem que ser capaz de impor o teu jogo. Você tem que saber... Você, como um lutador, tem que primeiramente se conhecer bem e depois conhecer bem o seu oponente. Porque não adianta eu saber todas as fraquezas do meu oponente e não saber quais são as minhas. E não saber quando eu não tô legal. Ou quando eu tô na pressão. Quando eu pedi pra lutar o absoluto, não era só porque eu queria lutar, por lutar. É porque eu achava que eu tava num nível igual ao das pessoas que estavam ali pra vencer. Entendeu? Então não foi só assim, não, eu quero lutar, eu só quero lutar. Não, eu queria ganhar, eu queria entrar pra ganhar. Eu não tenho medo nenhum de perder. Eu já perdi muitas vezes e vou continuar perdendo. Mas eu ganhei muito mais do que eu perdi, porque eu trabalhei pra isso. Hoje em dia eu ainda eu trabalho muito menos pra isso, mas eu tenho muita experiência. Eu consigo fazer as adaptações muito mais fáceis, né? Antigamente, eu precisava demais. A minha técnica era pior. A minha técnica é melhor hoje do que ela era quando eu fui campeão mundial. Mas tem várias outras valências físicas, várias outras coisas, né, que não são iguais. Né? A minha mobilidade é diferente, a minha velocidade é diferente, a minha força é diferente. Até a própria motivação para treinar. Então você acaba treinando menos tempo do que você treinava antigamente. Mas apesar disso tudo, você já se colocou à disposição para algumas competições importantes desse ano, né? Você já vem avisando, vou estar lá. Então, cara, eu gosto de lutar. Tá? Eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de lutar. É parte de mim. Então, pra mim, quando eu me aposentei da categoria adulto, foi difícil pra caramba. Eu fiquei chorando igual uma criança, uma meia hora, né? Quando eu deixei minha faixa lá no tatame. Porque, cara, é muito difícil pra um cara que se preparou, que teve a sua vida em competição, aceitar
que não tem condição, que não tá mais no nível, né? Hoje eu tô com 46 anos e aí volta e meia, eu tive um período agora, os últimos 5 anos eu fiz um bando de operação e assim, eu lembro que na minha primeira operação eu me senti tão bem que eu falei assim, cara, acho que eu vou lutar no adulto de novo. Viagem, né? Que eu sei esmagado. Mas eu comecei a me sentir tão bem, pra mim é tão... Acendeu uma nova chama, né? Tão legal competir, eu sinto prazer em competir. Né? Não só sinto prazer, como eu não sinto o peso da competição. Tem muita gente que não compete pelo peso da competição, porque é desagradável você não conseguir dormir, é desagradável você se sentir meio enjoado, assim, com teu estômago meio borbulhando, assim. Cara, é desagradável você ficar esperando pra lutar, você ter que Ansiedade. perder peso. São coisas assim. Eu não sofro tanto isso, porque eu já lutei tanto que eu me adaptei a essas coisas. E eu sempre, cara, desde o começo, meu sonho... Quando eu comecei a lutar jiu-jitsu, não tinha campeonato de faixa branca. Então eu queria ser faixa azul pra lutar campeonato. Não era ser faixa azul porque eu queria ser faixa azul. Na verdade, eu nunca quis mudar de faixa, né? Eu sempre fui mudado. E na minha época, aluno não dava opinião. Inclusive, quando eu fui pra faixa preta, foi a única vez que eu fui avisado antes. Falaram pra mim, ó, você vai pra faixa preta e você vai assumir a academia. Eu falei, não, como assim? Não quero. Eu tinha acabado de perder o Campeonato Pan-Americano. Perdi o Campeonato Pan-Americano. E eu não queria ir pra faixa preta vindo de uma derrota. Aí o cara falou assim, ó, você vai... Falou comigo antes do campeonato. Esse é o teu último campeonato de marrom. Eu falei, cara, não. Eu tenho muita coisa pra lutar na marrom ainda. Ele falou, não. Quem sabe é você ou sou eu? Quem é o professor aqui? É você ou sou eu? Eu falei, não, tá bom, desculpa. Aí eu perdi. Aí eu voltei lá e falei assim, não, por favor, olha só. Posso lutar mais um campeonato? Aí lutei um campeonato, eu tava em Atlanta, né? Aí lutei um campeonato na época chamava submission, mas era aquelas regras meio do pancration, né? Que você podia chutar e dar tapa de mão aberta. Então eu lutei 2 lutas, aí ganhei. Eu falei assim, tá bom. Agora Só eu pra posso se ir. despedir, né? Não posso... Sabe, eu nunca mudei de faixa vindo de uma derrota e não queria que acontecesse. E aí você chegou na faixa preta e, cara, assim, dentro desse ambiente todo competitivo da época, uma coisa que eu vejo que você bate, o Ítalo bate, tem outras pessoas que batem, que é a questão do doping, né? Mas vocês vieram da época que todo mundo era bombado, tinha a maior galera que, assim, muita gente cultuava isso de uma forma normal, assim, tipo, né? Não era uma coisa vista como negativa que hoje, até por questões de padronização, né? A IBJJF começou a adotar, né, o padrão da usada e como você mesmo me disse mais cedo, isso é crime lá, eu não sabia que era crime, né? Que além de ser uma questão do esporte, é uma questão da lei do país. Então, faça suas considerações sobre isso. Não, cara, eu vou te falar. Eu não acho que antigamente tinham nem mais nem menos pessoas que tomavam bomba pra competição. Porque assim, se você quiser tomar bomba pra ir pra praia, pra ficar bonitão lá, tua namorada quer que você tome lá a bomba pra ficar bonito. Pô, vai lá, irmão. Mas tomar bomba pra competir, na minha opinião, é trapaça. Não, na minha opinião, não. É trapaça. Não tem essa de minha opinião. É trapaça. É contra as regras, né? Se existem eventos que não testam, é trapaça. Nos Estados Unidos, você não pode comprar esteroide legalmente para competir, né? Eles não vão te prender por causa disso. Eles não buscam esse tipo de crime. Mas não é legal, você não pode fazer. E assim, todo mundo tem consciência. Esse papinho de, todo mundo toma, eu tenho que tomar. Eu não tomei, conheço uma pá de gente que não tomou, né? E foram campeões. Eu nunca quis ser dependente de nada, entendeu? Então, quando eu era moleque, eu morava numa quadra da praia e tinha um bar na porta da minha casa. Eu via aqueles caras ali no bar tomando cerveja o dia inteiro, uns caras cheirando pó, doidão. Conhecia a galera da praia que fumava maconha. Eu sempre tive pânico disso, porque eu nunca provei droga nenhuma, porque eu sabia o seguinte, se eu provar, eu vou gostar. Por quê? Porque todo mundo gosta.
E se eu gostar, eu vou acabar com o que eu faço bem, que é jiu-jitsu, que era competir. Eu sempre tive muita consciência de quem eu era, do que eu podia fazer. Eu nunca fui um lutador que se impunha pelas valências físicas ou que fosse extremamente criativo. O meu lance era diferente. Era estar bem preparado, estar com a mente forte, entender como o cara fazer, me posicionar um pouquinho melhor. E assim, eu tinha claro que a utilização de drogas não me ajudaria a isso. Eu sempre achei errado o consumo de anabolizante para competir. Aí eu já era nunca usei, né, esse tipo de coisa. Meus amigos próximos não usavam. Alguns dos meus ídolos usaram, alguns não, né? A gente sabe de um monte de coisa no jiu-jitsu que não, eu não sou polícia de doping, eu não tenho que ficar aqui dizendo quem toma e quem não toma. Eu sei que tem um monte de gente que eu admiro que toma e admiro menos por causa disso, né? Admiro menos por causa disso. Você conquistou coisas trapaceando, mesmo que a outra pessoa também estivesse... Às vezes os dois lados estão trapaceando. Mas mesmo assim trapaça. Mesmo assim, né, eu não queria nunca ficar dependente. Só posso lutar. Quando eu era moleque, eu tinha... Minha tia-avó, ela tinha me dado um papel com Salmo 90. Ela escreveu à mão, Salmo 90. E ela falava que... Não sei se foi acho que foi o Getúlio Vargas. Teve um acidente de trem, que ele tinha lido o Salmo 90 e que por isso que ele não morreu. Aí eu acreditei nessa parada, então eu ia pro campeonato. Todo campeonato eu tinha que abrir aquele negócio e ler antes de cada luta. O negócio já tava caindo aos pedaços. E aí a mãe do Leozinho tinha que cortar meu cabelo. Eu falei assim, cara, se ela não cortar meu cabelo, eu vou achar que eu vou perder. Se eu esquecer a carteira e não ler esse negócio, eu vou achar que eu vou perder. Então o que eu fiz? Peguei um campeonato que teoricamente era mais fácil, né? Porque é sempre na teoria. Luta é luta. Teoricamente era mais fácil e fiz o quê? Não deixei a tia Cleusa cortar meu cabelo, não li o Salmo 90. Lutei, ganhei, eliminei. Essa superstição que acaba... A superstição é quase que um vício, né, cara? Você só funciona se você seguir aquela superstição. Então, eliminei isso. Hoje em dia, cara, eu vejo as pessoas tentar... Só que naquela época o nego não tentava justificar o uso da bomba. Hoje o nego tenta justificar. Hoje o cara é pego trapaceando e tenta botar culpa na confederação, que não foi nem a confederação que pegou o cara, foi a usada, né? E tenta botar culpa em todo mundo. A culpa é de todo mundo, menos dele. Ele escolheu tomar bomba para competir. E sim, tomar bomba melhora o seu jiu-jitsu, porque você se recupera mais rápido, né? Quando você ouve o cara falando, eu treino 10 treinos de 10 minutos de manhã, faço musculação, aí depois vou de noite, treino mais 10 treinos de 10 minutos. Irmão, tá tomando bomba. Ninguém aguenta, o corpo não aguenta. Né? Todo mundo... Você pode treinar pra caramba. Eu treinei pra caramba. Tem gente que treinava muito mais que eu. Leozinho, cara, era um fenômeno, assim. Nunca tomou nada. Conseguia fazer um treino muito forte. Mas quando você vê o que as pessoas falam, ou elas estão mentindo ou elas estão usando bomba. Não tem outra. Melhora a performance, melhora o índice de lesões, ele diminui. Você não se machuca. Quando melhor. Você se machuca, você recupera mais rápido, você tá mais forte, mais rápido, com condicionamento físico melhor. Ou seja, você pratica mais jiu-jitsu. Você melhora em jiu-jitsu quando você faz o quê? Quando você pratica jiu-jitsu. Quanto mais horas você passar treinando jiu-jitsu, melhor o seu jiu-jitsu vai ser. Simples assim. Entendeu? Então o nego usa essa parada, se torna mais técnico e tem essa vantagem física. Tem uma melhora de performance. Né? Agora, nessa última rodada, tem pessoas que rodaram, que eu sempre soube que usaram esteroides e que eu admiro muito, que eu tenho amizade enorme. Mas eu tenho que criticar o que tem que ser criticado. Entendeu? Não vejo motivo para um garoto de 19 anos estar usando substância proibida. Não faz sentido. Né? Não faz sentido
você querer argumentar que porque você tá numa idade avançada, tá tudo ok você tomar. Esse caô da reposição hormonal, não tem ninguém fazendo reposição hormonal. O nego tá fazendo ciclo para lutar campeonato. Né? É isso. Não tem. É caô. Eu falo na cara da pessoa, você vier falar pra mim que tá fazendo reposição hormonal, eu falei, irmãozão, para, né? Você tem um gap aqui que é onde o teu hormônio tem que estar. Eu nunca vi ninguém fazer reposição hormonal para bater no meio. Todo mundo só quer bater lá em cima. Entendeu? Ah, é porque eu preciso fazer saúde, não sei o quê. É saúde, irmão. Então faz, mas não compete. O cara quer ter uma vantagem e competir. Você precisa realmente de saúde. Você tá com problema de saúde, que você precisa tomar hormônio? Toma lá, irmão, mas não compete. Né? Aí, porque nunca testaram nesse evento. Que desculpa é essa? Porque tinha que testar o pódio inteiro. Acho o argumento válido. Seria legal que se testasse o pódio inteiro. Mas não vão fazer por questões financeiras. Eu não sei exatamente quanto custa, tá? Eu acho que é válido você fazer teste aleatório na categoria inteira, você dividir assim... Eu não sei, pelo que eu entendo, a IBJJF compra uma quantidade de testes. E aí, a usada escolhe como fazer. Né? Pelo que eu entendo, isso pode ser que eu esteja errado. Mas o ideal seria que você, de repente, testasse todos os campeões, tivesse mais um número de testes que é aleatório para todos os atletas do campeonato, né? E que, se possível, você conseguisse testar outras pessoas no pódio. Né? Porque já aconteceu de eu saber que o segundo lugar estava tomando bomba também. O primeiro perdeu o título e o segundo entrou tomando bomba. Né? Então seria interessante realmente tirar todo mundo. Agora, você não pode dizer assim, não, mas como não testou o segundo lugar não tem legitimidade. Sim, tem. Né? Às vezes o cara que ele perdeu na primeira rodada poderia ter sido campeão. Né? A chave é um sorteio dirigido, então, na teoria, o cara que você pega na final é o mais duro. Mas eu tenho um aluno, 3 anos seguidos, ele perdeu do campeão mundial por menos de 2 pontos. Vantagem, decisão ou punição. 3 anos seguidos. Uma coisa bem parelha, né? E campeões dominantes. Esse cara podia ter sido campeão mundial. Né? Muito perto de ter sido campeão mundial. Não tô dizendo que quem ganhou dele ganhou dopado, não. Mas assim, acho um absurdo. Aí nego vem na internet. Na internet todo mundo é valente, né? Nego vem na internet e fala... Não, tem que liberar para todo mundo. Não tem que liberar para todo mundo. Não se torna igual. As pessoas não têm o mesmo poder aquisitivo, o mesmo acompanhamento. Por que esses caras estão rodando? Por que nego roda num campeonato que você sabe que vai ter teste? Porque o cara que tá te dando bomba é uma merda, brother. Porque não tem esporte de alto nível. É lógico que tem muita gente que toma bomba. Mas o cara não roda na Olimpíada. Ele faz o ciclo de uma forma que na Olimpíada ele tem uma estratégia certa pra fazer. O médico faz. É um monte de médico de merda, é um monte de nego que faz assim. Não, o meu amigo lá da academia falou que era pra eu tomar 3 doses por dia, depois tomar 2, depois tomar 1, e que eu ia estar liberado pro campeonato. Os caras estão rodando nessa porra. Você é responsável pelo que você bota no seu corpo. Assume a tua bronca. Não tenta jogar pra outro. Vai lá, tomou bomba. Eu já falei isso antes. O Wagner foi o cara que rodou e que foi mais sincero. Tomei mesmo. Porra, até achei que não ia testar. Que eles não iam testar. Então tomei mesmo. Se eu soubesse que ia testar, não tinha nem lutado. E os eventos que eu luto normalmente são eventos que não testam, né? Esses eventos de submission, de grappling, que são muito bons para o esporte, para o desenvolvimento do esporte, mas também tem um lado negativo, que é você praticamente estimula os atletas a usarem substâncias que são proibidas, você bagunça a regra do esporte, sabe? Porque o ideal é ser, tipo assim, futebol, se você jogar aqui na Croácia, na Jamaica, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Americano ou a Copa do Mundo tem a mesma regra, de uma forma geral. Todo eventozinho que surge, o cara quer mudar alguma coisa, é um gênio. Mas não se dá nem ao trabalho de escrever a regra nova. Ele vai lá,
ou copia a regra da IBJJF, ou fala a mesma regra da IBJJF, mas vale, sei lá, 2 caras puxarem pra guarda ao mesmo tempo. Qualquer que seja o detalhe que ele acha que vai mudar a cara do jiu-jitsu no momento. E nunca muda. Inclusive, esse tipo de evento, ele estimula até outras práticas que não são muito corriqueiras dentro do comportamento natural do jiu-jitsu, que é uma coisa hoje mais amistosa, mais de camaradagem, né? Ele já estimula um outro lado mais agressivo, assim, que em alguns pontos sempre existiu a pilha, mas eu acho que em alguns pontos hoje excede a questão do respeito, né? Então, cara, esse lance de eu querer se promover, esculhambando os outros, falando um monte de maluquice, não é a minha, nunca foi. Eu acho assim, tem pessoas que eu lutei que eu gostava, tem pessoas que eu lutei que eu admirava, e tem pessoas que eu lutei que eu não gostava e admirava. Ou não gostava e não admirava. Mas aí, se você é uma merda, e eu tô lutando com você, se eu tô falando pra todo mundo que você é uma merda, eu te ganhar não me adianta em nada. Pois é. Né? Ganhar de um cara que é ruim não mudou a minha vida. Não progredi. Se você é bom pra caramba, ótimo. Se eu não gosto de você por alguma coisa, se eu tenho uma diferença esportiva com você no jiu-jitsu, se eu acho que o cara tomou bomba, não sei o que, se é uma parada que vale a pena você mencionar, você menciona. Se não, trata o cara com respeito e segue, faz o teu trabalho. Não é isso que as pessoas querem ver, na verdade é isso, porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas gostam de confusão, né? Gostam de disse-me-disse. É isso que o público quer. E o cara que faz mais, vende mais. Tem mais atenção. Então o nego já faz essa parada pra atenção. Então você vira um personagem. Então hoje a gente tem até uma coisa que eu tinha anotado pra te perguntar, que é exatamente essa. A mídia versus o caça-likes. Né? Porque hoje você quer ganhar exposição para conseguir os benefícios proveitosos do lance, que é ganhar mais dinheiro, gerar mais engajamento para que se beneficie toda a corrente, mas por outro lado você tem um caça-likes quase que uma coisa bem idiota até, entendeu? Uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Como eu falei, eu não gosto, não é a minha. Às vezes eu sou próximo ao pé de pano e vejo o programa dele, tem muita coisa assim. Na internet a bomba nuclear. Na internet aconteceu isso, o cara falou isso no Twitter, o cara falou pô, vocês estão de sacanagem que eles estão discutindo no Twitter, né? Cara, porra, você não gosta do cara? Vai lá e fala na cara do cara que ele é um pela-saco e que você não gosta dele. Agora, ficar discutindo no Twitter é pra ganhar like. E aí, tudo bem, eu entendo, porque o like vira dinheiro. Eu só não concordo. Eu entendo por que os caras fazem, eu só não concordo. Aí o cara ganha não sei quantos milhões de dólares falando um monte de maluquice dos outros. Eu entendo, mas não faria. Não é da minha Por que eu pontuo isso? Principalmente assim, quando não tem interesse nenhum em relação a trazer pessoas para o âmbito esportivo, né? Você é professor, dono de um lugar onde você tem crianças treinando. Você quer que as crianças venham para você e essas crianças provavelmente virão porque os pais confiam em você, né? Isso quase que é a realidade de todo mundo que depende do jiu-jitsu por dar aula. E ao fazer esse tipo de conduta, de certa forma, as pessoas estão conspirando contra essa coisa de profissionalismo do jiu-jitsu. Quase um canibalismo, né, cara? As pessoas não vão saber diferenciar. É quase que um canibalismo. Você pode tirar vantagem disso agora, mas você tá estragando o esporte pro futuro. Ali, né? Você tá estragando o esporte pro futuro. E assim, como pessoa, assim, o jeito que eu fui criado, eu falo as coisas que eu penso. Eu não fico medindo palavra pra saber se vai me dar like ou se não vai me dar like, entendeu? Hoje em dia eu me limito a não entrar nas brigas que eu não tenho necessidade de entrar. Verdade. Né? Mas aí nego já discute qualquer coisa, entra em qualquer briga só pra dar uma opinião, e aí o cara não sabe nem exatamente qual a opinião dele, não sabe nem por que ele tá dando aquela opinião. Aí daqui a 2 semanas ele muda a opinião, porque mudou a situação. É como vocês estavam falando lá, sobre aquele caso lá que o pé ficou mostrando aquele papel lá o tempo inteiro. Não, pode falar, cara, eu acho que você tem que falar. Não, a gente vai falar, a gente tá falando. Ele Mas rodou, assim, rodou, pô. Você vê
a confusão que ela aconteceu, né? Eu não tô escolhendo o nome, eu falei do papel porque é engraçado, né? O pé mostrou do papel. A coisa mais engraçada do mundo. Louco. Ele falou louco. Então, assim, essa confusão, ela foi tendo desdobramentos que as pessoas começaram a fazer agressões, né? De diversas formas escritas e tal, né? E aí tu vê, todo mundo ali, muitos dos que são os autores das postagens, tem pessoas que não, tem pessoas que são pessoas que não representam nada, mas muitos ali são pessoas que, pô, têm suas academias, têm um legado para ser construído ou já construído, e de certa forma eles estão jogando areia no próprio sonho deles. Cara, eu acho o seguinte, como eu falei, eu não acompanho essas áreas de internet. Eu fiquei sabendo de um monte quando eu tava lá com o Pele. Eu vi ali também. Ele lendo aquele negócio lá, falando aquelas coisas, assim. Eu acho o seguinte, você cometeu um erro, e todo mundo que cometeu esse erro, né, de usar esteroide, sabia que estava cometendo um erro. Né? Sabia que estava fazendo um negócio que não é legal no esporte. Você pode ter o argumento que você quiser. Irmão, não pode. Acabou. Não tem essa... eu faço porque o outro cara faz também. Não tem essa parada. 2 errados não fazem um certo. Você tá errado, ele tá errado também. Foda-se. Acabou. Você foi pego trapaceando no teu esporte, no ambiente da onde você ganha o seu sustento, da onde você sustenta a sua família, no ambiente que você ama. Porque eu não acho que ninguém dali não ama jiu-jitsu. Eu acho que todas as pessoas que estão nesse nível têm que amar o esporte. Não é que o jiu-jitsu é o futebol americano, que você joga uma temporada e já tá rico. Então, se você joga bem, você fala assim, nem gosto dessa porra, mas eu vou ali por causa do dinheiro. Não tem dinheiro aqui para isso. Então tá todo mundo ali ama o esporte. O que você tem que fazer pelo esporte e por você é chegar lá e falar assim, cara, cometi um erro, fiz assim, assado. Fala, você pode até falar o que você pensa. Acho que não poderia fazer. Mas como a lei é essa, como a regra é essa, vou cumprir. Né? Tenho que cumprir. Agora, se desculpa sem apontar o dedo pro outro. Não existe desculpa. A desculpa não vale quando você aponta pro outro. Se eu fizer alguma coisa, né? A gente teve um problema aqui. Eu falo assim, não, me desculpa. Porra, mas tu é foda também porque você tacou o copo em mim. Irmão, desculpa. Não podia ter te dado um soco na cara. Acabou. Eu errei. Você pode até explicar a situação. Fala assim, olha, a situação que, cara, você jogou um copo e tal, mas me desculpa. Não é assim, pô, eu dei um soco no cara, mas ele também me tacou um copo. Justifica, mas também assuma sua responsabilidade. Você tem que virar homem e falar e aguentar a sua bronca. Isso aí. Né? Vai pegar a sua pena, vai ver lá qual é a situação que você vai pagar. E, cara, tenta limpar a sua cagadinha sem cagar o esporte. Sem destruir o que você ama. Porque é o que eu falei, todo mundo ali ama essa porra. E quem ama, cuida. Cara, é o mínimo. E assim, não precisa, porra. Você não precisa de uma bomba pra ser campeão. Vai ajudar? Vai ajudar muito. Tem outras formas de fazer isso. O fulano toma, o Beltrano não toma. Mas você não. Como diria minha avó, você não é todo mundo. Exatamente. Se todo mundo tá pulando da ponte, você vai pular também? É porque hoje não tem muita avó falando isso, né? Sei lá, acho que mudou a geração. Não sei, cara, não sei. A gente sempre tende a achar Mas que como a gente tá falando da construção, vamos falar um pouco também do teu lado, do que você construiu, né, cara? Tu foi pros Estados Unidos, tu montou tua estrutura lá. Como é que aconteceu isso tudo? Conta um pouquinho como é que foi tua chegada lá, como é que você se desenvolveu lá. Então, cara, eu tava aqui, eu já tinha sido campeão aqui no Brasil. Eu tava competindo e tava fazendo as coisas. Eu já tinha me desiludido com algumas coisas dentro do esporte, com algumas coisas no país. Eu desenvolvi um senso crítico, né? Fui desenvolvendo um senso crítico melhor e cheguei à conclusão de que aqui no Brasil era muito, muito difícil você viver bem e honestamente, né? Você acaba que para você viver bem, você começa a fazer algumas coisas que você não deve. E eu não queria que isso acontecesse comigo, né, cara? A gente já tem essa cultura do... Contando que seja bom pra mim, tá valendo.
E eu não queria que fosse assim. Então, acabei me mudando para os Estados Unidos. Abri uma academia. A gente, na época, eu e Felipe Costa, a gente tinha um camp. A gente ainda tem, né? A gente tinha um camp. Um dos primeiros campos de jiu-jitsu que hoje estão na moda e tal. Foi um dos primeiros campos que existiram de jiu-jitsu. E um dos nossos alunos estava abrindo uma academia. Tinha um amigo que estava abrindo uma academia, precisava de um professor. O cara acabou me convidando. Me mudei. Não foi fácil, nunca é. Mas também saí daqui na boa, saí daqui com minha documentação. Tive o luxo, né, cara? Porque eu não tô dizendo que o cara que sai daqui sem documento para tentar a vida lá tá errado. Mas eu tive o luxo de chegar lá documentado e com tudo certo, respeitado, né, no lugar que eu cheguei. Então, cara, foi muito difícil sair do Brasil, é muito difícil você se adaptar a uma outra cultura, mas por lado tem outras coisas que são mais fáceis, entendeu? E principalmente no meu caso, aonde eu consegui ir na boa, sem passar o perrengue que tem muita gente que passa. Conseguiu se organizar melhor pra ir, né? Tem muita gente que passa esse perrengue. Porque assim, cara, no fundo, a verdade é assim, ninguém quer sair do teu país. O que todos nós queríamos era o quê? Que o Brasil bombasse e que todo mundo tivesse aqui. Exatamente. Que aqui fosse seguro, que aqui fosse desenvolvido, que aqui a gente pudesse trabalhar honestamente e viver bem. Só que essas coisas não são exatamente do jeito que a gente gostaria aqui no Brasil. São todas bem ao contrário. Aí você né, existem outras opções. A opção que eu escolhi foi sair do país e tentar num lugar que é mais organizado. Quer dizer que eu não gosto do país, que eu não sou patriota? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo contrário, eu adoro meu país, adoro o Brasil. Hoje eu sou cidadão americano, adoro os Estados Unidos, recebi uma oportunidade lá, aproveitei a oportunidade que eu recebi, sou grato. Mas eu sou brasileiro, fui criado no Brasil, minha família vive no Brasil. Eu quero o melhor para esse país. As pessoas veem a política, as coisas como uma disputa de times, né? De time. Independente de qualquer coisa, você é Flamengo. Independente de qualquer coisa, o cara é Fluminense. Então, sempre, não importa o que o Fluminense faça, o Fluminense está certo. O Flamengo está certo. Não pode ser assim, cara. Tem que ser pé no chão e você reconhecer a tem que realidade. querer que o teu país se desenvolva, né? Que melhore. Você tem que fazer as escolhas. A gente vive um momento turbulento aqui nos Estados Unidos também, né? Agora, a mim causa, assim, um espanto, assim, eu não consigo entender como... Eu consigo entender como alguém vota no Bolsonaro e como alguém vota no Lula. Eu não consigo entender como alguém vota no Bolsonaro e acha que ele é um gênio, que ele é honesto, que ele tá certo, que ele é a melhor opção pro país, né? Votou nele porque não queria que o Lula fosse. Tá bom. E não consigo entender como o cara fala, não diz que o Lula é corrupto, acha que ele é um gênio. São duas portas, são dois idiotas, meu irmão. São dois incompetentes, entendeu? Dois lixos que estão atrasando a gente. E nego fica aí se matando, nego literalmente se matando por causa de discussão política, brother. Por duas bestas. Se fosse, sabe, dois caras inteligentes, dois... Eu vejo que... Assim, em relação a isso, não só a isso, mas até em outras coisas, as pessoas, como você falou, elas querem o que elas acham que é melhor para elas, né? Elas são literalmente bem egoístas nas suas opiniões. Então, assim, tô achando que tá legal aqui, às vezes nem tá, às vezes o cara nem sabe o que tá acontecendo, mas ele acha que tá maneiro, entendeu? E não tá maneiro, entendeu? Mas o cara não percebe... a realidade, porque às vezes ele tá vendo um festival ali de números que são até feitos de forma aleatória e ele fala, pô, olha como melhorou. E não tá, entendeu? A verdade é que nesse aspecto aí o povo não tem preparo nenhum para ter esse tipo de opinião e discussão, a maioria. E até quem tem, às vezes, se deixa levar por outras coisas que comprometem até o raciocínio dessas pessoas.
Existem as bolhas, né, cara? Você, quanto mais... Assim, quando você Não tem é uma questão, não é uma questão de formação, mas é uma questão, às vezes, que a pessoa, por convicções dela, ela escolhe um lado ou outro. E assim, mesmo sabendo que tá errado. Isso é uma coisa. Quando você compra uma dessas duas mulas, isso aí é o que eu não entendo. Você fica dentro da tua bolha, você tem que ter cuidado. Porque você vai no YouTube, o que você assiste é o que aparece pra você. Você assiste o que reforça a sua opinião. Só que, cara, não necessariamente aquela informação está sendo 100% honesta. Você tem que ver a informação de uma forma geral, entendeu? Qual é realmente o rumo que as coisas estão tomando. Então, existe uma disputa de informação, de narrativa, né? Hoje vale muito narrativa. Vale muito assim, não, mas eu acho... Pra tudo, né? Tipo assim, nego dá opinião de coisa que não entende, cara. E como se fosse um Deus, como se a tua opinião fosse necessária sobre um assunto que você não entende. Irmão, não sabe desse assunto, você não precisa ser um especialista, mas você não tem um mínimo de entendimento desse assunto, cala tua boca, porra. Se tu tá vendo um cara falar que entende de uma coisa, fica quietinho dele. Ouve a opinião do cara. Se você acha que você não concorda Até os com especialistas aquilo, divergem, né, cara? puta, o tempo inteiro. Até os especialistas divergem. Mas assim, voltando até pro nosso papo aqui, porque esse assunto, infelizmente, como você falou, separa até famílias, né, cara? Depois eu vou te contar uma. Como é que tá a situação da Brasa hoje, que é a tua equipe? Como é que ela foi se formando ali, né? Porque ela teve a formação dela, mas você foi para os Estados Unidos, algumas pessoas ficaram aqui. Como é que tá essa situação hoje? Eu vi você falando que vai começar a reorganizá-la. Como é que tá isso aí? Então, a gente se formou quando houve o racha da aliança, né? Quando a gente saiu da aliança, a gente não queria sair, mas a gente também não teve como se manter na equipe. Quando a gente saiu, a gente não estava preparado para isso, né? Tinha muitas opiniões divergentes e a gente não teve a habilidade de eleger um líder que trabalhasse para todo mundo. Então, houveram outros desdobramentos, outras pessoas se desligaram da equipe. Hoje em dia, a gente não tem mais o foco em competição. Eu, particularmente, tenho esse foco. Eu acho legal competir, eu acho legal, eu acho importante Isso ali sobre o teu aluno, guarda-chuva, né? eu acho importantíssimo para o aluno competir, para qualquer pessoa competir, sentir aquela adrenalina, aquela frustração e poder melhorar como pessoa. Né? A competição, ela te expõe de uma forma que você melhora como pessoa. Você tá competindo, tá acostumado, não quer dizer, não precisa ganhar, nem não precisa ganhar. Se você tá indo lá, você sabe, você melhora a sua forma de lidar com a pressão. Então, se você tá numa situação que realmente você precisa tomar uma atitude imediata, você consegue fazer, porque você viveu sob a pressão. Então, eu tenho essa opinião. Outros membros da equipe acham que a gente tem que deixar competir. Quem quiser competir, competir. Hoje é muito mais difícil você impor um treino forte a um cara que não está comprometido com isso. Né? A relação de professor e aluno no jiu-jitsu hoje mudou muito. Então, para você ter um time de competição, você tem que ter uma pá de nego que quer realmente competir. Já existe hoje algumas agremiações que compram alunos, então às vezes você vai fazendo um cara duro, não sei o que, chega num momento que alguém faz uma oferta, você vai ter mais treino aqui. E desfaz tudo aquilo. É sempre frustrante para o professor. Essa política predatória aí, ela tá sempre desfazendo alguma coisa. O ideal é que isso acontecesse, mas acontecesse num nível alto, assim, que o cara saísse da minha academia e fosse para uma outra academia ganhando bem, com a vida resolvida. Mas não, na grande maioria das vezes, quando isso acontece, é por uma mixaria. Isso até é uma pergunta que eu tinha separado para você, que essas equipes formadas por investidores, né, que fazem parte da profissionalização do esporte, mas em contrapartida sobre a sustentabilidade dela, né? Alguma coisa que às vezes não é autossustentável. Pois é, eu não tenho muito contato com essa galera que está investindo. Eu tenho certeza que esses caras amam o esporte também, né? Porque você não vai botar o seu dinheiro, muito dinheiro, né?
numa coisa que você não gosta, numa coisa que você não... Porque, assim, retorno financeiro eu acho difícil esses investidores terem. É possível, mas eu acho difícil. O modelo do jiu-jitsu ainda não existe uma mídia tão grande que justifique um investidor botar grana com o fim ser o lucro. Normalmente o fim é a realização pessoal, é fazer parte de Um senso de pertencimento ali, né? E assim, que bom que existe. Eu espero que exista de uma forma melhor, onde as pessoas que, quando façam essa transição de uma equipe para outra, sejam bem recompensadas. Quem sabe um dia a gente chegue ao nível do futebol, em que as transações são realmente milionárias e em que todo mundo ganha, né? No futebol, Porque elas têm que ser boas para todo mundo, pelo que o Pé dizem com uma coisa que eu acho, do caramba, que é quando vocês falam que é um esporte individual, mas que ele é praticado, desenvolvido no coletivo. Então, o grupo tem que ganhar. Não adianta só um indivíduo ali estar ganhando e os outros, né, passando necessidades e não conseguindo acompanhar, porque faz parte do desenvolvimento do campeão ter toda aquela galera junto com ele. E você desestimula o cara que é bom na base. Você precisa ter uma base boa para você ter um atleta de alto rendimento. Então o cara é excelente na base, ele faz um monte de atleta duro. Aí o cara chega na faixa roxa, alguém passa a mão nele e você não ganha nada, né? Não existe, você só perde o teu... Porque, cara, para você chegar ao ponto de tornar o teu aluno um atleta, você teve que viajar uma pá de vezes com ele, você teve que ajudar ele quando ele estava se questionando, estava em dúvida se ele poderia realmente ser um campeão, quando ele acabou, chorou, quando ele brigou com a namorada porque ele precisou ficar com você, sabe? Você faz parte da vida do teu atleta como professor. Então você cria esse relacionamento emocional com ele e de repente ele vai e você que já tem um pouco mais de experiência tá vendo que não vai mudar muito. E muitas vezes o cara vai numa situação, numa ruim, entendeu? E tu sabe disso e não tem o que fazer. Tem jeito de você fazer, de você fazer as coisas, entendeu? O próprio investidor, se o investidor é teu camarada, ele tá querendo levar um aluno teu, ele tem que vir falar com você, né? Sim. Sabe? Não é chegar no teu aluno e prometer mundos e fundos e não entregar, que é comum, sabe? Eu não tenho conhecimento dessas equipes aí, que eu não sei exatamente como é que elas funcionam. Não conheço as pessoas que estão envolvidas. Que estão envolvidas. Então não posso falar muito. Mas assim, eu gostaria muito... Mas é porque você já viu muita coisa acontecer, né? Tem uma experiência. Pois eu gostaria muito que chegasse um momento no nosso esporte em que você realmente pudesse viver de lutar jiu-jitsu, sabe? Não só o bambambam. Hoje os bambambãs conseguem viver de lutar jiu-jitsu, mas o ideal é que uma grande parcela... Porque assim, o cara que joga no 15 de Piracicaba vive de futebol. Vive de futebol. Então, o cara que vai em todo o campeonato e perde na primeira luta, tinha que poder viver de jiu-jitsu também, sabe? Eu acho que é um processo que está acontecendo. Está melhor do que era antes. Muito melhor. Como eu te falei, a geração antes de mim, a melhor prêmio que recebeu foi um saco de camiseta. A minha geração já conseguiu algumas coisas, já recebeu alguns prêmios e tal. E hoje em dia está melhorando. A própria IBJJF tem eventos com premiação. Ela evoluiu bastante também. A IBJJF é muito melhor do que já foi. Tem coisas para melhorar, muitas coisas para melhorar. E é importante que as pessoas que são relevantes no esporte apontem essas coisas, não só quando o seu calo aperta. A arbitragem tem muito a melhorar, mas você não pode cobrar de uma pessoa que não tem estrutura, né? Você bota o juiz ali, eu sei como é que eles vivem, né? O quanto que eles ganham, como é que é quando eles estão no campeonato, onde é que eles dormem, como que eles comem, quando que os caras são chamados para trabalhar, não sabe. Então tem um monte de coisa para melhorar. Mas assim, a gente também não pode querer que tudo mude no estalar de dedo. É um processo ainda. Tá melhorando muito. Atletas falham, a confederação falha, professores falham. Todos falhamos. Mas você tem que identificar onde você falhou
e tentar... Fazer uma autocrítica para melhorar, se recuperar, tentar ajudar. E entender, assim, que o jiu-jitsu não vai bombar só comigo me dando bem. Para o jiu-jitsu bombar, para você poder ter o teu podcast, para eu poder ter minha academia, para o meu aluno poder competir, para a IBJJF, aluno tem que muitas coisas se alinharem. Você sabe quem disse isso numa coisa que eu vi ontem? O Walid Ismael, no programa com o Verdun, ele falou isso. Sem essa de inveja, tem que um querer ajudar o outro para que todos ganhem, para que todos se beneficiem. Todos têm que se promover, né? De alguma certa maneira, para que todos ganhem. Ele falou isso ontem, eu estava vendo ontem à noite, e assim, é uma verdade, né? Eu sei que deve ter em momentos vários que, com certeza, ele não é o cara mais propício como exemplo, né? Provavelmente para muitos não. Mas nessa frase ele foi muito feliz. Não, o Walid é um cara muito inteligente, ele tem uma visão de negócio e assim, tem que estar todo mundo... O teu patrocinador, você tem que dar o retorno, entendeu? Sim. Eu vim de uma época que você patrocínio era o seguinte, você botava um bagulho no teu kimono, costurava lá e era isso. Não é mais. Eu já perdi patrocínio por causa disso. Eu já tinha um patrocínio, o cara falou, você tem que fazer não sei quantos posts. Porra, eu falei, irmão, toda vez que eu tiro uma foto de kimono, seu nome aparece. Ele falou, não, mas você não tá divulgando a minha marca direito. Enumerando a marca ali no Instagram. E eu sou horrível com internet, né, cara? Eu não tenho paciência, eu posto foto lá, eu não quero ficar escrevendo coisa, não tenho paciência pra ficar escrevendo coisa, não falo bonitinho, se eu for falar lá que eu tô pensando, vou falar um monte de patacada também, não quero ficar me queimando. Mas assim, você tem um patrocinador, você tem que... Eu acho que nessa questão do patrocinador, o Walid, provavelmente ele foi o primeiro cara a ter os patrocínios em que ele viveu do patrocínio, e hoje, mais de 20 anos depois, provavelmente ele é um dos caras que tem mais autoridade para falar isso, porque ele continua envolvido no esporte, continua, de certa forma, promovendo o esporte a todo instante, né? Gostem ou não, ele continua fazendo a parte dele, né? E assim, o que acontece? Muitas vezes, eu faço isso também, mas é errado. Você não gosta da pessoa pessoalmente e você... E no caso dele eu gosto, tá? Não presta... Eu gosto tô entrando no mérito. Eu pessoalmente acho o Walid uma figura também. Mas você, por não gostar da pessoa, você desconsidera o que ela fala numa área que ela tem, que ela é especialista, né? Eu já falei isso. Sucesso não quer dizer que a pessoa seja bom caráter. Você ter sucesso não quer dizer que você tenha... A gente tem que aprender a separar essas coisas. São coisas diferentes. Sucesso, bom caráter, talento, né? Então, se tem um cara que sabe do que ele tá falando, mesmo que você não goste dele, né? Considera o que o cara tá falando. Lógico. E até uma coisa que eu queria te falar, veio também de uma coisa que eu vi. Que diante desses rachas, dessas divisões, né? Que elas foram se ramificando aí, criando novas estruturas. Muitas delas hoje são muito bem sucedidas, né? Todos vocês, de certa forma, conseguiram sobreviver e vivem do esporte hoje. E fizeram parte da evolução do esporte. Eu acho que isso aí, de certa forma, todos ganharam, né? Por mais que tenham mágoas e alguns, né, tenham tido essas rachaduras ali nas suas vidas, mas hoje todos vivem do esporte e graças a isso conseguimos hoje, né, falar disso aqui hoje, né? É uma grande verdade que em algum momento pode ter sido ruim, mas que hoje para todos acabaram se encontrando, né, dentro de seus espaços. Assim... Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa da qual Exatamente. Não gosta, não respeita, não quer a presença, entendeu? Eu acho que todo mundo pode sair da minha academia, mas tem o jeito certo e o jeito errado de fazer. Tem que sair abrindo as portas, deixando as portas abertas. Deixar a porta aberta. Eu tenho alunos ex-alunos, cara, que eles vão na minha academia a hora que eles quiserem, o que eles pedirem para eu fazer, eu vou fazer. E o que eu precisar deles, os caras vão fazer. Os caras saíram, vieram, conversaram comigo, deram suas justificativas e tá ótimo. E tem, né, o que quer sair da tua academia e quer levar o que é teu. E ainda falar mal. O cara é teu aluno, ele quer sair da tua academia, ele quer que os teus alunos sigam ele quer te difamar. O cara
tudo que ele sabe foi você que ensinou. O cara quer sair, te difamar, muitas vezes mentir sobre você e ainda carregar os teus alunos, o teu ganha-pão, entendeu? Exatamente. Isso não é aceitável em nenhum... Tem que ter conduta, postura em nenhum e gratidão, né? nível da sociedade. Cara, uma das últimas perguntas assim, que eu tenho pra te fazer, eu acho que eu fiz quase todas, negócios que eu vi no combate que eles postaram aqui. O Raul Gazola é teu faixa preta? Raul Gazola é meu faixa preta, meu amigo, meu conselheiro. É um cara que a gente se conheceu provavelmente em 94. A gente foi faixa azul junto. E o cara, todos os momentos da minha vida, ele teve do meu lado, né? A partir daí, ele teve do meu lado, me dando suporte. Eu tive a honra e o prazer de botar a faixa preta nele, de ajudar ele a chegar no nível de faixa preta. Hoje, obviamente, ele mora no Brasil e eu moro nos Estados Unidos, então a gente se encontra muito menos do que o que a gente gostaria, mas ele faz questão, toda vez que eu tô no Brasil, ele vem me encontrar. Todo seminário que eu dou, ele tenta vir, sabe? É um cara que é 10. E é uma pessoa que passou por um monte de coisa na vida e que tá sempre de bom astral e que tem sempre uma palavra maneira pra te falar, entendeu? Que, porra, toda vez que eu tenho problema eu vou converso com o cara, entendeu? E então é um cara que eu admiro, é um cara muito bom pro nosso esporte, né? É um exemplo de você perseverar, né? O cara teve alguns problemas de saúde que era pra qualquer pessoa ter abandonado, mas ele continua de pé. Continua. Cara, Perseverança a mãe máxima. do Raul não queria que ele treinasse de jeito nenhum. Entendeu? A gente teve um campeonato que a gente foi e ele acabou se machucando, cara. E a mãe dele era uma figura, né? Dona Norma, cara. Aí ela olhava pra mim, ela ficava com a raiva porque ela não queria que ele fizesse jiu-jitsu, mas ela gostava de mim. Aí ela me dava uns esporros, mas depois também vinha, quer comer alguma coisa, meu filho? Eu fiquei amarradão quando eu vi isso, porque eu vi isso hoje de manhã. E ele é um cara, assim, que particularmente eu admiro por tudo que ele passou, por tudo que ele demonstra, né? Como você falou, tá sempre de bom humor, sempre tem uma mensagem muito positiva. A gente sabe todas as superações que ele teve, pô, esses infartos que ele teve, a grande perda que ele teve. Então, assim, por todo o conjunto da obra, ele se tornou um cara que, pra mim, é um espelho, é um exemplo. Eu fico muito feliz quando eu vejo ele de bem ali, falando bem do momento da vida dele. E, coincidentemente, sabendo que a gente ia gravar aqui hoje, eu tendo visto isso, eu fiquei muito feliz e guardei isso aqui para os nossos momentos finais, porque era uma coisa que me fez feliz e, com certeza, vi o quanto te fez feliz falar dele aqui. Eu vou te falar, cara, ele botou o jiu-jitsu na novela. Eu já fui naquela novela O Clone, eu fui consultor de jiu-jitsu por causa dele, né? Teve jiu-jitsu na novela. Ele teve uma outra novela, eu já tava morando fora, eu não lembro qual era, que ele era professor de jiu-jitsu. Cara, o cara é um ator, o cara representando um papel era faixa vermelha. O nego veio falar pra mim, mas porra, o cara é faixa vermelha? Não, o cara não é faixa vermelha, o cara é faixa preta. O Nilcinho, sei lá qual era o nome do personagem dele, era faixa vermelha. Vocês estão ficando maluco? Entendeu? Então o cara nem quer cobrar. Por outro lado, um bando de vagabundo aí, um 7-1 que mete grau na faixa, que o Raul, ele ficou um tempo sem treinar, ele ligou pra mim e falou assim, comprido, ó, quantos graus eu tenho? Eu fiquei esse tempo todo aqui sem treinar. Falei, ó, então você tem esses graus aqui, não lembro exatamente qual foram. Outros vagabundos que treinaram comigo, meteram faixa vermelha e preta na cintura, o cara era faixa roxa junto comigo. Eu era muito melhor que o cara. Nunca nem soube que o cara pegou a faixa preta, de repente o cara é vermelho e preta. Eu vou ganhar meu 6º grau agora, como o cara é vermelho e preta, cara? O mundo tá cheio de um 7-1. Aí, às vezes, o nego se preocupa com um cara que tá lá te promovendo, porque, assim, você botar na novela das 8, hoje, né? Diminuiu a entrada da Globo na casa das pessoas, mas ainda é muito grande. Então, você tá lá, de kimono, dando aula de jiu-jitsu, né? Sendo praticante de jiu-jitsu, numa série dessa, na televisão dessa forma, é muito bom pro esporte. Como o Cauã, que treinou com a gente. Sim, também, claro. que é faixa preta, o próprio Frota, o Luciano Zafir,
O Celso Cavallini, que não é ator, mas que Márcio faixa Garcia. preta. Márcio Cláudio Garcia. Tem um monte. Tem um monte de gente que... A gente tem jiu-jitsu em todos os níveis da sociedade. Tem ministro do Supremo que é faixa vermelha de jiu-jitsu, ou vermelha e preta, né? Então a gente tem jiu-jitsu em todas as esferas da sociedade. A gente deveria poder fazer com que o nosso esporte se desenvolvesse mais rápido do que ele está se desenvolvendo, mas a gente tem que se manter na Mas batalha, se né? Deus quiser, ele tá pelo menos num caminho melhor do que ele tava. Cumpridão, a gente tá chegando no final aqui. Queria te agradecer imensamente, cara. Pô, muita coisa legal. Acho que consegui um milagre hoje, né? E... Sabe do que eu tô falando. E, assim, cara, deixa a tua mensagem final, tá? Pra galera, eu queria saber o que que é importante, o que que é supremamente importante na tua vida, assim, aquilo que não pode faltar. Fala pra aquela câmera lá. Cara, o que não pode faltar na vida de ninguém é saúde e amor, né, cara? Você tá com saúde e tu te vira, né? Tá com as pessoas que você ama, você se vira. E é isso que eu quero. Eu amo o que eu faço, o meu esporte, eu quero ajudar a desenvolver o meu esporte. Eu já errei muitas vezes tentando chegar a esse objetivo, vou errar outras vezes, mas toda vez que eu errar, eu vou tentar me corrigir para continuar ajudando o desenvolvimento do esporte. E peço que todos vocês que amam o jiu-jitsu ajudem, né, nisso também. Agradeço a oportunidade. Pessoal, quiser me seguir aí na mídia social aí, qualquer mídia social aí, que eu nem sei qual acho que eu tenho, mas é @compridobjj, bota lá compridobjj que aparece. E é isso. Vamos nessa. Deixa um recado final aí também, cara. Um alô, um abraço pros amigos, pros aliados. Cara, muito sucesso pra quem gosta de mim. Pra quem não gosta, te vira aí. Boa, moleque, muito obrigado. Galera, então é isso. Vamos finalizando mais um episódio. Não deixem de acessar lá o headcoachstore.com. Cupom de desconto para todos que acessarem. Temos 100 cupons disponíveis, né? Continuem acessando o nosso canal do YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem para que a gente possa continuar nosso trabalho trazendo outros grandes medalhões do esporte como o Cumpridão aqui. E vamos em frente, galera. Valeu? Um grande abraço a todos.